Mandaloriano e Grogu. Lembrei que eu tinha essa edição aqui do Mandaloriano. E isso me pegou um pouco, porque eu parei pra pensar assim também. Quantas mais versões de Mandaloriano precisam existir? Quantas mais vezes uma história precisa ser contada? E bem, o Mandaloriano ele foi criado a partir de uma série. Aí uma mistura de ideias já conhecidas no universo de Star Wars, que em 2022 acabou sendo adaptado, né? Tendo as temporadas adaptadas em volumes de quadrinhos. Opa. Sei lá, parece uma lagartixa. Quase um Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Temos as mesmas introduções, temos quase os mesmos diálogos. E vamos ter essa interação que já é um pouco manjada, mas, pô, que muito divertida, né? Que é, tipo, esse cara aqui que é um guerreiro, que veste uma armadura, que se esconde por trás dela, que tem dificuldade de se expressar. Temos aqui uma criança que tá desbravando o mundo, que é extremamente curiosa. Tudo movido pelo silêncio, ó. Claramente poderia cair num espaço muito preguiçoso de ser uma adaptação muito fiel, assim, chato e monótono. Mas não, eles entendem que a força principal e central do Mandaloriano e dessa história é sim a narrativa visual, é sim as imagens. É muito louco quando a gente consome uma obra que a gente já conhece, porque meio que a gente não tem mais o fator surpresa. Então a gente tá um pouco ali meio anestesiado. Ainda mais quando é uma réplica quase idêntica. E aí depois eu acabei de ler, eu fiquei nessa de tipo, caraca, mano, funcionou até, foi divertido. Não foi monótono, assim. O personagem foi uma porra de um capacete, mano. A gente não consegue ver o rosto dele, a gente não consegue ouvir trilhas sonoras da franquia de Star Wars. A gente tá exclusivamente pela arte, pela narrativa. E é muito legal isso, porque é um outro tipo de experiência, outro tipo de desapego, assim. Porque você começa a imaginar qual seria a trilha tocada ali, qual seria o tom de voz, o som das coisas, das armas. Você começa a imaginar a história junto, e ela vai se desenrolando, uma história que você já conhece. É interessante como essa produção recente aí, com menos de, sei lá, 6 anos, conseguiu estar transitando em tantas áreas, ser tão bem quista assim pelo público. Sei lá, se pegarmos ali a trilogia da Rey de 2015 até 2019, que foi a trilogia sequel, de lá pra cá, assim, tivemos no total de umas 9, 10 produções de Star Wars e, tipo, mano, a grande maioria foi muito brocochô, um prato nostálgico pra gente, assim. Tipo, tivemos ótimas produções como Andor, tivemos Star Wars Vision, que foi divertido, foi inovador. Tivemos o Mandaloriano, que foi ali um respiro pra franquia. Skeleton Crew, que eu gostei muito. Produções que chegaram a ser ofensivas como Obi-Wan e Boba Fett, mano. Foi, tipo, sei lá, uma jogada favas, assim. E é um pouco triste ver que, sei lá, Star Wars não segue por esse rumo, tendo acertado, assim, ainda fica ali no apelo nostálgico, fica numa zona segura, quando poderia usar mais. Seria muito bom se seguisse nesse caminho, se continuasse com essas histórias mais criativas, também criando novos personagens. Até mesmo porque o que inspirou o Mandaloriano foi o Boba Fett. E o que inspirou o Boba Fett foi ali um imprevisto criativo, que foi esse acidente, que nasceu ali de um lapso de criatividade, onde acabou diferenciando esse personagem dos Stormtroopers. Talvez, de fato, Star Wars precise disso. Não de histórias recicladas, não de histórias recontadas inúmeras vezes da mesma forma, apenas mudando ali o traje, mudando ali um personagem ou outro, ou um cenário ou outro. Essas histórias mesmas inovadoras, esses personagens diferentes. E beleza, já foi, gente. 3 temporadas já, um filme, quadrinhos, tá bom? Vamos partir pro próximo.